saber de vocês, eles vão procurar informações na Soveto, tá? E também no Conselho, porque o Conselho é o Tribunal Ético Profissional. Então, eu vejo a Márcia Helena e a Ellen, essas duas grandes líderes, em que ela mencionou que as quatro universidades, os cursos de medicina veterinária eram dirigidos por mulheres. As coisas estão mudando na medicina veterinária. Tá? Deixa eu ver como é que tira isso. Muito bem. Muito. E a gente vê grandes expoentes tendo forma na medicina veterinária. E, em nome da Márcia e da Ellen, eu saúdo a Alana, a Natasha, a Silvia, a Carolina, a Karen, a Júlia, a Tâmara, Elcileia, Fernanda e todas as colegas médicos veterinários que estão participando desse momento, dessa confraternização científica. É extremamente importante. E, em nome de vocês, eu faço uma saudação especial à doutora Alzira de Souza, que foi a primeira médica veterinária diplomada no Brasil em 1924, na escola de Passa Quatro, em Minas Gerais. Quer dizer, você imagina hoje já é difícil o acesso aos cursos de veterinária para mulheres, imagine em 1924. A Alzira de Souza realmente foi uma grande mulher, uma grande técnica. Também, em 1929, formou uma outra mulher, a Naí, e a mulher que mais teve expressão internacional foi Virginie Wolff-Dapps, que foi presidente, ela, médica veterinária, diplomada pela USP, e o marido, Mário Dapps, também médico veterinário diplomado na UPS, ela criou a Associação das Mulheres ou das Esposas do Médico Veterinário, como forma de apoiar o exercício profissional de seus maridos, além de fazer um trabalho social magnífico em todo o país. E a própria Virginie, ela foi fundadora da IVA, International Veterinary Auxiliary, quer dizer, o órgão mundial em que reunia as mulheres esposas dos veterinários. E essa IVA faz um trabalho fantástico de intercâmbio entre as famílias dos veterinários no mundo inteiro, proporcionando cursos em diversos países e assim sucessivamente. Então, é importante que a mulher participe mais ativamente. Tem uns 4 ou 5 anos passados, em Minas Gerais, formou uma turma 100% de médicas veterinárias. Todas as formandas eram médicos veterinários. E isso é muito bom, porque a gente vê que a veterinária é uma profissão pulsante, é uma profissão que vibra. E a presença da mulher não somente enche de encanto a veterinária, como também ela contribui com suas inteligências para o progresso e o desenvolvimento da veterinária. Mas eu faço uma saudação, deixando as colegas também a diversos colegas profissionais, o Leógenes, o Túlio, o Saulo, Marco Antônio, etc., que estão participando. É importante esse congressamento, porque isso faz com que a profissão seja cada dia mais ativa. Está participando também desse congressamento científico o colega Valdeci Castilho, está assistindo de Marília, em São Paulo, é um dos grandes líderes da veterinária e um especialista em auditoria forense, tá? Em peritagem forense, que é um ramo da veterinária que está despertando com muita força, com muito vigor. Valdeci, o meu abraço para você.
é um prazer estar aí. Mas a gente vai tratar hoje, como eu falei, de um assunto extremamente importante, que é o papel do médico veterinário na saúde única frente às zoonoses emergentes. Doutor Josélio, Ah, eu vou interrompê-lo um segundo, só para também dar boa noite ao doutor Valdeci Castilho. Muito obrigada pela presença, doutor Valdeci. E para dizer a todos os participantes que o doutor Josélio vai discorrer sobre o assunto e a qualquer momento vocês coloquem no chat as dúvidas de vocês, perguntas, para a gente interagir e passar para o doutor Josélio. E aí, à medida que ele for falando, a gente vai perguntando também, interagindo com ele, uma coisa mais tranquila, mais informal, para a gente absorver todas as informações relevantes e interessantes que ele tem para nos repassar hoje. Desculpe, doutor Josélio, e vamos continuar. muito bem esclarecido. O doutor Valdeci Vargas Castilho é secretário da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Pois bem, quando começou a preocupação do mundo sobre as zoonoses ou as doenças comuns entre os animais e o homem? Quando começou a pensar nisso? Se vocês forem na Bíblia, no Deuteronômio e também no Levítico, capítulo 10, 11 e 12, lá está escrito. Quer dizer, vários séculos antes de Cristo já se tinha preocupação quanto às zoonoses, as doenças importantes comuns aos animais e ao homem. Tá? No Levítico, ele diz o que você deve comer e o que não deve comer. Quer dizer, uma preocupação marcante com a proteção da saúde humana frente aos alimentos que poderiam estar contaminados. Então, está lá escrito que deve comer carne de animais biungulados poligástricos. Aí diz, o porco, embora ele seja biungulado, ele não é poligástrico, ele é monogástrico. Porque naquele tempo não se tinha ainda os mecanismos de conservação da carne, como também o sistema de criação era super extensivo, inclusive dos suínos, que era chamado de porco, e que poderia transmitir várias doenças aos humanos que assim consumissem suas carnes de animais contaminados. Também diz lá, peixes somente de escama, não deve comer peixe de couro, porque o peixe de couro era muito difícil de ser conservado. Tá? Não se tinha aquela ideia ainda da salga dos pescados. Tá? Aí diz o camelo, embora seja poligástrico, ele não é biungulado, mas também o camelo era o meio de transporte da época, inclusive pelo deserto. Então, ali está escrito o primeiro Código Zoossanitário Mundial na Bíblia. E o sábado, naquela época, era um dia sagrado, era um dia que não poderia trabalhar. Mas no Levítico está escrito que, mesmo em dia de sábado, o cão raivoso deve ser sacrificado, mesmo em dia de sábado. Quer dizer, ele dizia ao veterinário da época, a que fazia o papel do veterinário, dizendo, olha, zoonose é zoonose, tem que ser cuidado mesmo em dia de sábado, que é um dia sagrado. Isso é importante para a gente ver o quanto era significativo para a época a questão das doenças comuns entre homens e animais. Daí, naquela época, já de uma forma subentendida, já se pensava na questão da saúde única. Tá? Pois bem, mas para a gente continuar na nossa conversa, como é que vocês definem a saúde? Vamos supor, a saúde humana, tá? Que a saúde única subentende que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, reunido num
só conceito, os 3 aspectos da saúde. E como a gente definiria, para a gente continuar a conversa, a saúde humana? Como seria definido? É um estado de bem-estar físico, mental e até espiritual, em que a pessoa possa desempenhar plenamente a função para a qual ele vive na sociedade. Esse que é um conceito mais amplo de saúde humana, quer dizer, um estado de bem-estar em que se possa desempenhar o seu papel na sociedade. E como ficaria o conceito da saúde animal? Como seria um estado de bem-estar físico, em que o animal possa, aliás, um estado só de bem-estar físico e do seu ambiente, do seu entorno, em que o animal possa desempenhar o seu papel para o qual ele é criado, quer dizer, ou seja, a sua função zootécnica. Essa que é a plenitude da definição da saúde animal, quer dizer, um estado de bem-estar. Aliás, esse termo bem-estar animal é um termo que agora está na moda. Tá? Você pergunta por que não se tinha a preocupação com o bem-estar antes? Sim, claro que se tinha há muito tempo, mas não tinha o conceito científico que tem hoje. Tá? O que se falava antes era, entre aspas, proteção dos animais, que eram pessoas ligadas às sociedades protetoras dos animais, que, de uma forma sem conteúdo científico, procurava fazer com que o cuidado do animal fosse superior ao cuidado da pessoa humana, de forma até sem muita inteligência, sem muita questão social. Então, gente, daí surgiu diversos estudos através da Associação Mundial de Veterinária, em que participou o Pierre Lequet, da Bélgica, o Jacques Spinacy, da França, Elie Mayer, alemão, que morava em Israel, o René de Bois, aqui do Brasil, quem mais? Milton Tiago de Mello, outros colegas dos Estados Unidos e do Canadá, do Japão, e eu próprio fiz parte do primeiro grupo que começou a desenhar as novas questões do bem-estar animal. Isso porque um desses grupos de protetores dos animais entraram num super laboratório, um laboratório de altíssima segurança, um P4, entrou no biotério e soltou todos os animais, isso na cidade de Lyon, na França. Um laboratório de alta segurança. Isso causou um pânico na Europa, porque muitos desses animais eram animais que serviam de pesquisas de vírus conhecidos, mas muitos deles tinham agentes patógenos desconhecidos e que estavam ali nos biotérios como para as pesquisas e identificação desses agentes que causavam certo tipo de doença. Bom, daí surgiu o grupo para contrapor de forma científica o bem-estar animal e também de uma forma do ponto de vista pecuário, do ponto de vista econômico, porque muitos desses animais eram transportados de formas inadequadas e eles saíam, às vezes, viajando de caminhão por estradas ruins durante 1.000, 1.500 quilômetros para ir para abatedouro, chegava com perna quebrada, cheio de hematoma, cheio de doenças, às vezes eram vacas já numa fase adiantada de gestação, perdia o bezerro, e assim sucessivamente. E se criou um clima, do ponto de vista inteligente, do ponto de vista produtivo, para ter um melhor bem-estar. Mas, gente, é importante agora, sobre o tema agora que está na atualidade da saúde única, a gente viu os dois conceitos básicos
da saúde humana e da saúde animal, mas falta um terceiro para completar a saúde única, que é a saúde ambiental. Tá? Muitas das enfermidades devem ser tratadas no ambiente, tá? Para que as pessoas humanas ou os animais não vá para os hospitais, nem para os ambulatórios, porque esse tratamento ambulatorial e hospitalar é muito mais caro e poderá ser evitada essas doenças se tratadas no ambiente. Então, o que seria a saúde ambiental? É o equilíbrio da natureza, a natureza em equilíbrio. Tá? As temperaturas extremamente elevadas, a gente vê agora no noticiário que a Califórnia chegou a 50 graus, 50 graus de temperatura, quer dizer, causa inveja ao tocantinense essa temperatura extremamente elevada. Os furacões, as barragens para efeito de hidrelétricas perturba o ambiente, porque ao encher os reservatórios, essa água vai para as locas, onde estão aí como hábitat natural dos morcegos. E os morcegos saem desesperados, como também nas árvores, nas tocas das árvores, eles saem desesperados e, se contaminados com vírus rábico, vai causar uma grande epidemia do vírus rábico em diversos lugares, porque eles têm um poder de voo muito alto. Quando encheu a Serra da Mesa e também Corumbá 4, aconteceu isso em Brasília, em diversas cidades de Goiás, teve surto de raiva dos herbívoros, dos caninos e, em consequência, raiva humana, provocada por esse desequilíbrio da formação das barragens. Daí a importância, como é a causa do tema, do veterinário, quer dizer, tem um papel relevante. Quando se faz uma barragem, você, o que é que tem a ver? Barragem é coisa para engenheiro, mas não é coisa para o veterinário. Ele tem que estudar o ambiente para tomar as medidas necessárias, não somente para a capturação e redistribuição da fauna silvestre, como também evitar a propagação de diversas enfermidades. Tá? Então, a gente vê como as coisas se entrelaçam. O ambiente, a criação dos animais, ou a presença dos animais, e a saúde humana. São coisas extremamente entrelaçadas e o papel do veterinário é fundamental nessas relações que complementam. Infelizmente, muitos dos colegas médicos, eu falo da medicina humana, ele tem uma visão de consultório ou de ambulatório ou mesmo do hospital. Muitos deles não têm uma visão ampla da ocorrência de enfermidades no universo. Tá? E isso é importante, e a Organização Mundial da Saúde, agora na epidemia do SARS-CoV-2, ou seja, do Covid-19, ela falhou ao não alertar para o mundo a presença do vírus de Wuhan. Tá? Isso deveria ser alertado em outubro, novembro do ano passado, alertar o mundo. E esse é o papel da Organização Mundial da Saúde. Houve uma falha muito grande. Não obstante, tira um pouco dessa responsabilidade, porque foi um vírus novo, um vírus que não se conhecia as características de agressividade dele, como ele causava danos ao organismo, inclusive quanto à questão preventiva do ponto de vista da vacina. Mas se o mundo fosse adequadamente alertado, causaria muito menos dano do que causou na presente conjuntura. Tá? E interessante que um colega, ele foi muito criticado, aliás, não foi o colega que foi criticado, foi o governo,
por ter nomeado um veterinário para diretor de um dos mais importantes departamentos do Ministério da Saúde, o Departamento de Imunização e de Doenças Transmissíveis. E foi feita uma crítica de uma forma abestalhada, vamos chamar assim, até por uma pessoa que se tem um respeito, um candidato a presidente da República. Ele estava substituindo exatamente o doutor Vada, que é um grande veterinário, tá, do Ministério da Saúde, do quadro do Ministério da Saúde, era a substituição de um veterinário por outro veterinário. Tá? Mas, com isso, eu quero até dizer que vários colegas, eles estão dirigindo nos seus países o que chama aqui no Brasil Secretaria de Vigilância em Saúde. Tá? Eu posso citar aqui, por exemplo, o colega alemão Lothar Weiler, ele é presidente do Instituto Robert Koch, tá? Que é o que corresponde ao órgão de vigilância sanitária, é um misto da Anvisa com a Secretaria de Vigilância em Saúde. E o Lothar, ele está fazendo um trabalho fabuloso, contanto que quem acompanha o desenvolvimento da Covid no mundo vê que a Alemanha está num estado assim muito bem, até confortável, e a economia da Alemanha voltou a crescer normalmente pela orientação, pela atuação do Lothar Weiler. Também nas Ilhas Feroe, Dibs Christiansen, ele que é o ministro, espécie de ministro da saúde de lá. E sabe qual a incidência da Covid no arquipélago, que é um país? 0, porque ele tomou as medidas de vigilância sanitária de portos e aeroportos adequadas, impossibilitando a entrada da Covid-19, como também a sua propagação. Tá? E hoje, até na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, um colega veterinário, o Marco Antônio Stefano, fazendo um trabalho magnífico, desenvolvendo uma vacina com nanopartículas. E a partir disso aí foi inoculado dela a partícula proteica viral, em que você faz a vacinação com um spray nasal, desenvolvido por um médico veterinário. E não é novidade, dentro do conceito da saúde única, diversos veterinários têm contribuído fortemente para diminuir o sofrimento ou a doença das pessoas. A própria BCG, que o nome já diz Bacilo Calmette-Guerin, o Guerin era médico veterinário e ele foi o líder do desenvolvimento da BCG. E o Guerin, o nome dele completo é Jean-Marie Camille Guerin. Eu conheci um sobrinho neto dele, eu fiquei até amigo lá em Paris, numa reunião da OIE. Tá? Ele isolou o bacilo numa prisão. Ele estava preso por razões políticas e não por outra razão qualquer. E aí tinha um dos presos estava com um sintoma e ele coletou material e ele montou na cela dele um mini laboratório e daí surgiu a BCG. Tá? E isso tudo são contribuições de médicos veterinários no mundo para contribuir para a saúde única e principalmente para a saúde das populações. Tá? Outro veterinário é o Colin Albert Mudorok. Ele foi que desenvolveu a seringa. Tá? Tem muitas coisas que no mundo a gente não sabe como surgiu e foi um veterinário que desenvolveu a seringa. E esse próprio Colin Mudorok,
Ele inventou, tem 46 inventos patenteados. Quem é mãe sabe, tem aqueles medicamentos cuja tampa é protegida contra a criança. Isso foi desenvolvida por ele, médico veterinário. Tá? Além disso, tem coisas que a gente usa, veículos, o carro tem um pneumático. Foi Dunlop, um veterinário, que desenvolveu o pneumático. Quer dizer, as contribuições do veterinário para o bem-estar da humanidade e também para a saúde única é muito grande. E eu não me canso de repetir que o Pasteur, que é um dos maiores microbiologistas do século, do milênio, pode assim dizer, do milênio passado e antepassado, ele dizia que o médico, que ele era médico, ele cuidava da saúde humana e o veterinário da humanidade. E se ele voltasse aos bancos da faculdade, o faria através da escola de Maison Alfort, que é a Escola Nacional de Veterinária da França, a segunda criada no mundo. Tá? Então, o veterinário tem uma função extremamente importante nesse conceito da saúde única. Um outro veterinário que, no decorrer dessa pandemia da Covid-19, foi citado em diversos artigos científicos, é o Sir, ele tem um título de nobreza, Sir Peter Doherty. Ele que descobriu o mecanismo, como funciona a reação antígeno-anticorpo. Quer dizer, como o agente patológico, ao entrar no organismo humano, que o organismo humano é exercitado a formar os anticorpos necessários para fazer frente a essa agressão patogênica. Tá? Foi o Peter Doherty. E ele foi, nesses dias, muito citado. Ele é Prêmio Nobel de Medicina do ano 1996. Quer dizer, não é Prêmio Nobel de Veterinária, não. É Prêmio Nobel de Medicina. Tá? Um médico veterinário. Como também o Stanley Prusiner, que é epidemiologista, professor da Universidade da Califórnia, o mundo ficou assustado, isso tem uns 15, 20 anos ou um pouco mais, com a questão da vaca louca, em que o ministro da Agricultura do Reino Unido dizia: não se assustem, essa é uma doença da vaca louca. Tão somente a vaca é que ela fica louca por uma questão de não sabia direito na época se era uma virose, se era um virino, entre aspas, que não se tem a figura do virino, mas que atinge tão somente a vaca. Só a vaca que é louca. E esse ministro, ele foi perante a televisão, pegou um sanduíche desse fast food e deu para a filhinha dele, bonitinha, dos olhos azuis, lourinha, e deu: podem comer carne à vontade, que não trata de uma doença zoonótica. E, imediatamente, ato contínuo, o Stanley Prusiner, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, disse: alto lá, esse não é uma doença virótica, essa é uma proteína modificada, é uma proteína agressiva, é uma proteína infectante. E a doença da vaca louca é a versão humana da Creutzfeldt-Jakob disease, que é a versão humana da vaca louca. Então, tem que ter cuidado, um ponto aí de reflexão. Então, essas coisas todas faz com que a gente passe a pensar um pouco mais na questão da saúde única. Tá? E o veterinário tem um papel fundamental, porque a gente está muito mais preocupado com a ocorrência de doenças em populações, para cuidar do rebanho, cuidar das populações animais e para evitar que os humanos adoeçam.
para que os alimentos cheguem à mesa de forma sadia e que venha promover aquela função para o qual o alimento é produzido, ou seja, promover a saúde das pessoas, porque são muitas zoonoses. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui está em 3 volumes, vocês estão vendo aqui. Esse é um livro de zoonoses. Tá? Dá para ver bem aí? Dá, né? Zoonoses, que são enfermidades transmissíveis comuns ao homem e aos animais. São enfermidades comuns. E esse livro é escrito por 2 que foram meus professores. Está escrito aqui, ó, Pedro Attia, que é o líder da feitura do livro, e Boris Zifres. Um é médico veterinário, o líder, Pedro Attia, um grande profissional. E o Boris Zifres, médico humano. Tá? E ambos foram meus professores no Centro Pan-Americano de Zoonoses, em Buenos Aires, Argentina. Esse livro relata mais de 300 zoonoses. Para vocês terem uma ideia, só bacteriose são mais de 40. Micose, quase 20. Clamidiose e rickettsiose, quase 20. E dentro das viroses são 56. Tá? Inclusive a Zika, tá? Que assustou o Brasil, inicialmente no estado de Pernambuco e depois por aí. A Zika. Vocês sabem quem primeiro diagnosticou a Zika no mundo? Um médico veterinário isolou de um macaco na floresta, cuja floresta era chamada Zika, a floresta, e daí o nome vírus da Zika, quer dizer, vírus da floresta Zika. Ele isolou de um macaco. Essa floresta fica em Uganda. Ele que primeiro diagnosticou. E como é que ela chegou no Brasil? Vocês lembram que no passado recente houve 3 grandes eventos mundiais no Brasil: a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E que para cá vieram pessoas do mundo inteiro, de todos os países, e veio a Zika, chikungunya para cá. Como também a dengue, que a dengue já tinha sido erradicada do Brasil no tempo passado e tornou a vir. E por volta de 2002, 2003, somente 40 municípios no Brasil, 40 municípios, que tinha diagnóstico de dengue. E hoje está espalhada nos 5.550 municípios brasileiros. E é uma zoonose, tá? Porque é doença comum e é transmitida por um mosquito. Então, essas enfermidades, tanto a Zika, dengue, chikungunya, leishmanioses, perdão que depois eu vou voltar a esse assunto, elas são doenças do ambiente. Ela tem que ser tratada no meio ambiente para que não venha infectar as pessoas e os animais nas cidades e daí aumentarem as filas ambulatoriais e também as filas hospitalares. Tá? Além dessas, dentro das parasitoses, tá? Os protozoários, quase 20. Inclusive, os protozoários, a leishmaniose, tanto cutânea como visceral, extremamente grave e que tem que ser evitada onde? No ambiente e no animal, para não chegar às pessoas. Tá? Helmintoses, os helmintos. Então, a gente vê que são quase ou mais de 100 agentes patológicos que
proporciona o mal-estar às pessoas, a contaminação e levando inclusive a óbito. E as doenças provocadas por artrópodes. Então, a gente vê que as bacteriose, micose, virose, clamidiose são mais quase 300 enfermidades em que são doenças que eu chamo de doenças evitáveis. Evitáveis. Então, doenças que não deveriam estar levando as pessoas ao hospital. E agora, o que está na moda dentro das viroses é a Covid-19. A gente sabe que da coronaviride são vários vírus, inclusive de cães, que têm vacina, de equinos, que têm prevenção, de aves, a bronquite infecciosa das aves, que são doenças evitáveis, e agora, por uma mutação que não se conhece bem a origem, se foi uma mutação em morcego ou uma mutação laboratorial, se essa mutação é proposital, inclusive há evidências fortes de que trata de uma mutação proposital em busca de uma vacina contra a AIDS, contra o vírus da AIDS. Então, nisso aí surgiu o Covid-19. A doença, quer dizer, o vírus é o SARS-CoV-2, o vírus. E que houve um escape do laboratório, isso é uma versão. Esse escape não se sabe se foi proposital, se foi por negligência, por imperícia ou que forma foi. A sorte é que ele escapou do laboratório e a consequência todos nós estamos sofrendo. Tá? Bom, qual a diferença do pensamento veterinário em relação às doenças, às epidemias, e o pensamento da medicina humana? Eu falo medicina humana ambulatorial. Tá? É que o veterinário tem uma visão muito mais ampla. Tá? A gente procura fazer com que as doenças não entrem no país através do vigiagro, da vigilância sanitária de portos e aeroportos. E eu espero que essa pandemia provocada pelo vírus de Wuhan, pelo menos uma lição a gente aprenda dela. É o quê? Que a vigilância de aeroporto é extremamente importante, porque se tivesse feito isso a partir de novembro do ano passado, nós não teríamos 125 mil mortes no Brasil. Tá? E não teria essa população extremamente grande que pegou a virose. Então, isso é importante e poderia ser evitado. Logicamente que aqui é um país grande, são muitas entradas de aeroportos internacionais, nós temos 8.500 quilômetros de fronteira a leste, igual fronteira do oeste, 8.500 quilômetros, inclusive de fronteiras secas, muitos portos extremamente movimentados, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, o Porto de Aratu e o próprio Porto de Salvador, na Bahia, Porto no Maranhão, que grandes navios levando minérios. Então, a movimentação de porto e aeroporto é muito grande. E os aviões hoje estão cada vez mais rápidos. A movimentação de pessoas é muito grande. O que é que acontece, o que é que tinha antes na mentalidade epidemiológica? Os oceanos, como os rios caudalosos, como as florestas, serviam como anteparos epidemiológicos na propagação de doenças. Isso hoje não é mais verdade. Tá? Depois que um mineiro chamado Santos Dumont descobriu ou inventou o avião e um francês, Geoffroy d'Abans, ele inventou o navio a vapor, as coisas passaram a ser muito mais rápidas, porque a quantidade de navios no mundo é muito grande, a quantidade de aviões cruzando o céu é muito grande, então as doenças se propagam de forma mais rápida. Daí
é importante, e isso sirva de lição da pandemia, que as, as, as portas de entrada tenham um sistema de vigilância muito maior, porque o ditado já diz que é mais fácil, é mais barato evitar do que remediar. Tá? Então, gente, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que a gente tenha e cultive essa mentalidade de evitar as enfermidades. Tá? Todas as enfermidades são possíveis de ser evitadas. Eu cito o exemplo da peste bovina, aqui no Brasil, que ocorreu em 1921. Para vocês terem uma ideia, o Brasil erradicou em um ano. O mundo passou 300 anos para erradicar a peste bovina. Mas essa erradicação ocorreu porque se tinha a mentalidade naquela época, e hoje o Ministério da Agricultura, os colegas da Defesa Sanitária Animal, eles têm a mentalidade de não convivência com doença, não convivência com agentes patógenos. Daí a erradicação da peste bovina, em 1921 para 22. Isso é fruto da criação da Escola de Veterinária e da vinda da missão francesa ao Brasil, que disse, olha, peste bovina, qualquer tipo de doença, se erradica. Tá? E isso levou com que toda a equipe do Ministério, que foi chefiada por um grande veterinário à época, o Zé Alberto da Silva Lira, ele foi o primeiro secretário nacional de defesa agropecuária, eu era da equipe dele, depois fui secretário, de erradicação da peste suína africana no Brasil, que é um fenômeno que merece ser estudado a cada passo, porque a gente não esperava os animais adoecerem. Através de um grande esquema epidemiológico, coordenado por um grande profissional, auditor fiscal federal de pecuária, Tito Livre Machado Júnior, gaúcho. Tá? Ele tinha chegado de um doutorado de Reading na Inglaterra e montou todo o esquema de erradicação da doença. Às vezes a gente chegava antes do animal adoecer, e aí era fácil circunscrever e silenciar os focos. E teve episódios magníficos que talvez seja motivo de uma outra conferência, porque são fatos históricos que a gente deve estar sempre relembrando, porque serve de lição para os veterinários que não conheceram o que é uma peste suína africana. Aliás, muitos dos colegas sequer a peste suína clássica conhecem, porque no embalo da peste suína africana foi erradicada a peste suína clássica e criou a mentalidade também de erradicação da febre aftosa. Quando eu comecei a trabalhar no Ministério, há quase meio século, o Brasil tinha mais de 50 mil focos de febre aftosa espalhados no Brasil inteiro. E a mentalidade é difícil se erradicar uma doença com tal amplitude. E hoje a gente comemora o Santa Catarina, já há mais de 10 anos, livre de febre aftosa, sem vacinação e reconhecido pela OIE, o Paraná, Rio Grande do Sul seguindo o mesmo caminho, e o estado do Acre, Rondônia e uma parte do Amazonas já no caminho também de erradicação, e assim como também o país inteiro, inclusive o estado do Tocantins, pelo trabalho grande da PEC, que tem feito com que o estado esteja sem aftosa já há muitos anos. Então, é essa mentalidade que nós temos que ter em nossa veia, em nosso sangue, em nossa mente, com a nossa inteligência, de que as doenças é para ser evitadas, as doenças é para ser controladas, e não esperar que os animais adoeçam, que aí é muito mais caro. Uma palavra especial para os colegas que cuidam dos pequenos animais. Tá? A mentalidade, em 1970, era de que a tendência dos pequenos animais era desaparecerem, porque
havia uma grande imigração rural-urbana. Quer dizer, nas fazendas, nos sítios, nas cidades pequenas, era comum. A gente morava em casas e ter animais não só para a guarda, mas também os animais do carinho, da proteção das famílias. Com essa migração rural-urbana, dos pequenas cidades para grandes cidades, as grandes cidades como São Paulo era uma cidade horizontal, passou a ser uma cidade vertical, com a construção de edifícios cada vez maiores. A própria convenção dos condomínios dizia proibida a criação de cães. Essa era a tônica das convenções condominiais das cidades. Isso foi replicando. E foram os próprios animais que fizeram a grande revolução de quebrar a convenção dos condomínios. Tá? Porque as famílias também, por outro lado, que eram famílias grandes, 8, 9, 10 filhos, passaram a ser uma família pequena, de 2 filhos, 3 filhos, por aí, ou até menos. Tá? E o que é que acontece? A mesma família grande, os filhos começaram a crescer e ir embora. E, no final, ficava numa casa ou num apartamento, marido e mulher somente. E o cão não é que veio substituir os filhos, jamais qualquer animal substitui algum filho, alguma filha ou nada, mas veio suprir a carência, veio suprir o carinho, veio suprir o afeto das pessoas. Tá? E os veterinários que em 1970 diziam, poxa, a família sequer está levando os seus filhos para o pediatra, como é que vai trazer os filhos para o veterinário? E é o contrário. Eles levam o filho para o pediatra, mas levam com muito mais rapidez os seus cães para o veterinário, porque o cão lhe devolve em afeto, em carinho, em atenção, em alegria para casa. Tá? Então, a gente precisa também, de outro lado, os veterinários terem uma visão de cuidar da saúde dos cães com vista à saúde da família. Eu comecei a trabalhar, antes de entrar na fitose, em clínica de pequenos animais. E um dos animais que eu examinei era a melhor clínica de Salvador, de um professor meu. O cão foi diagnosticado com tuberculose. E eu chamei a família e disse, alguém em sua casa está com tuberculose, que passou para a criança. Quer dizer, não é o cão que passou para a família, não. Foi membro, alguma pessoa da casa que passou para o animal. E, na realidade, tinham 2 pessoas na casa com tuberculose e que foi tratada a tempo. Tá? E coisas desse tipo. Como também já diagnostiquei crianças na cidade da Bahia chamada Maracás, a Márcia Helena deve conhecer, Maracás, na Bahia, em que o médico me chamou no seu consultório e disse, doutor Josélio, essa criança aqui, eu queria que o senhor olhasse. Eu disse, com certeza podemos tirar o material e mandar para o laboratório, e essa criança está com a fitose. E a boca, coitada, eu nunca vi uma coisa tão... Aí, com o líquido de Valer, coletei o material junto com o médico, tá certo? Mandei para o laboratório do Instituto Biológico da Bahia, o cientista Ciro Galvão, e ele diagnosticou o vírus O1. Tá? Então, são coisas que mostram o interrelacionamento íntimo da saúde humana, animal e ambiental, que nós chamamos por saúde única. Então, gente, eu já falei 1 hora, eu acho que já está em tempo agora de ouvir vocês, estou à disposição e quero dizer que foi uma alegria grande e vocês têm 2 grandes líderes, a Ellen e a Márcia Helena, e que confie nelas e vamos em frente, porque a veterinária tende a crescer cada vez mais. Doutor Josélio, eu sou um pouco boba para me emocionar, mas isso tudo que o senhor falou hoje não é pouca coisa, não. É muita coisa para a gente se regozijar com a profissão do médico veterinário.
é motivo de grande orgulho. São dados históricos e histórias de grande relevância para a gente se orgulhar e admitir o real valor que o médico veterinário tem para a sociedade. O ano passado eu escrevi um pequeno texto para uma revista de circulação aqui na cidade mesmo, e o tema era assim: e se não fosse o médico veterinário? E eu escrevi tão pouca coisa, mas aquilo ali já mostrava tanto que o médico veterinário e consegue barganhar com cuidado com a sociedade, com os animais, na saúde única, né? E promover também benefícios para o meio ambiente. Então, com essa sua fala de hoje, eu fiquei muito impressionada de como a gente não se orgulha e nem reconhece o valor que a gente tem e de como a gente precisa reconhecer, se conhecer e reconhecer enquanto classe, enquanto profissional. Então, para os acadêmicos de medicina veterinária, essa mentalidade é muito importante. Para os médicos veterinários, que muitas vezes, né, quem nunca, né, andou cabisbaixo por causa da profissão, né, por falta de valorização, por falta de reconhecimento, enquanto a nossa profissão é uma profissão das mais impressionantes, né? A gente realmente é responsável pelo bem-estar, pela saúde humana, saúde animal, e a gente realmente tem que conhecer e reconhecer esse valor. Eu fico muito lisonjeada em ouvir tanto do senhor, e eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. E antes de abrir para as perguntas, doutor Josélio, eu gostaria só de fazer um comunicadozinho. Hoje a gente teve aqui participando, infelizmente, 40 pessoas. Nós tivemos 190 inscritos, mas infelizmente só 40 colegas conseguiram entrar. Eu acho que eles, não sei, eu mandei e-mails a semana inteira e hoje pela manhã mandei um e-mail para orientá-los, né, a respeito de como ingressar, se cadastrar na plataforma Simpla e ingressar na sala do Zoom dessa palestra. Mas, infelizmente, eu acho que eles não se atentaram, não leram a tempo, alguma coisa assim. E eu também queria informar que, além da excelente palestra que a gente está recebendo, né, do senhor, quem está participando e se cadastrou na Soveto como membro, né, filiado da Sociedade dos Médicos Veterinários de Tocantins, está concorrendo a alguns prêmios que a gente conseguiu aí com as empresas patrocinadoras, e a gente hoje vai sortear uma camisa bem bonita da Soveto, tá aqui, ó, uma camisa gola polo com o emblema da Soveto, e essa garra de churrasco, super legal também. Essa aqui é bem legal, né? Pessoal que gosta de churrasco aí. Mas a gente tem poucas pessoas que mandaram o cadastro. E como assim? A gente, desde a inscrição, está lá na inscrição a observação de que quem se inscrever e se cadastrar vai ter anuidade de 2020 e 2021 gratuitas e vai estar concorrendo aos brindes, aos prêmios que a gente sortear durante essas 4 noites. E hoje a gente escolheu essa garra super bonita e a camiseta para sortear depois da sua palestra. Não sei se quem não tinha enviado o cadastro conseguiu enviar agora, mas o fato é que a gente tem poucas pessoas para sortear, para participar do sorteio, e logo depois que a gente fizer mais alguns questionamentos para o senhor, que a gente tem, eu imagino que todo mundo queira perguntar alguma coisa para o senhor, eu quero fazer uma pergunta logo depois, então a gente vai realizar esse sorteio para fechar a noite aí com chave de ouro ou com a garra de prata, né? Vamos fechar a noite com a garra de prata do churrasco. Eu estou vendo ali o doutor Valdeci Castilho, parece que ele gostou muito da palestra também. Ele está com um sorrisão ali, a cada fala que o senhor proferia, ele dava um sorriso e é um orgulho mesmo. A gente se sente orgulhoso de ser médico veterinário, né, doutor Valdeci? Um minutinho. Posso falar? Estou no ar? Pode falar. Bem, ouvi o doutor Josélio, eu ouço de longa data. O doutor Josélio tem na cabeça toda essa biblioteca que aparece no fundo, né, da explanação dele. E a cada apresentação do doutor Josélio,
ele nos dá uma injeção de profissionalismo, porque ele tem uma visão bastante global da medicina veterinária na sua condição de membro da diretoria da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, ele tem um conhecimento muito grande da medicina veterinária. E eu só queria contribuir com a colocação dele, quando ele falou de Jean-Marie Camille Guérin, que ele, enquanto veterinário, foi presidente da Academia de Medicina Humana da França em 1951, o que comprova a colocação do Dr. Josélio de que a medicina é uma só. Assim como a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, da qual tenho o privilégio de ser secretário, os dois primeiros presidentes, lá em 1920 e 1921, foram dois médicos humanos. Então, tem muita sintonia com a realidade o texto da palestra do Dr. Josélio. Então, eu parabenizo, eu peço desculpas que eu cheguei meio atrasado, porque eu saí cedo de Brasília de carro, eu fiz 900 quilômetros e cheguei aqui meio atabalhoado, né? E o Dr. Josélio, no último minuto, me orientou a entrar em contato com a Soveto para poder participar. Muito obrigado por essa oportunidade de participar. Parabéns à Sociedade do Tocantins, sobretudo pela direção de vocês, mulheres, que estão ocupando o lugar que já era de vocês de longa data, mas que agora estão ocupando e com muita competência. Parabéns a vocês da Sociedade de Tocantins e parabéns ao Dr. Josélio, mais essa brilhante colocação e essa injeção de ânimo que ele dá a todos os médicos veterinários. Porque eu, embora esteja este ano fazendo 45 anos de graduação, toda vez que eu ouço o Dr. Josélio, eu me renovo, me sinto cada vez mais veterinário. Muito obrigado e parabéns ao Dr. Josélio. Nós é que agradecemos, doutor Valdeci, muito obrigada pela sua presença. Chegou um pouquinho só atrasado, não foi muito, e a gente ficou feliz de você participar e estar aqui com a gente. Doutor Josélio, só um minuto. Eu queria tecer mais essa premiação com um riquíssimo estojo, tá? De uma faca. Aliás, aqui é bacana para os veterinários que tem os cortes do bovino para o churrasco. Chega da água na boca, tá vendo? E Meu Deus, que legal! Nossa, doutor Josélio, assim a gente vai ficar muito mal acostumado aqui no Tocantins, porque o senhor gentilmente, muita generosidade nos acolhe, nos presenteia com a sua presença, sua palestra e ainda nos oferece um presente para sortear. Pois é. Então, esse conjunto, tá, é um brinde da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, com o apoio da Champion Saúde Animal e uma caneta Crown. Nossa! Para que os veterinários possam fazer suas receitas, suas recomendações. Tá uma caneta muito bacana. Doutor Josélio, será que eu posso sortear os seus presentes amanhã, no dia do médico veterinário, e reportar o presente, né? Uma homenagem sua ao médico veterinário, ao dia do médico veterinário, pode ser? Hoje a gente sorteia esses dois brindes e amanhã a gente sorteia os seus dois presentes, pode ser? Pode ser. Sorteado. Que aí quem não se associou ainda tem a oportunidade de se cadastrar, enviar o cadastro e participar do sorteio amanhã. Mas é uma honra, é um privilégio muito grande. Que bom. Olha aí. Muito bom. Legal. Agora, não fique assim, você ficou assim meia, porque você esperava um número grande de pessoas, mas o que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade. É verdade. Isso e outra. O Churchill, que foi um dos grandes líderes europeus e mundiais, ele dizia o seguinte: nem tudo nasce grande
nem tudo nasce perfeito. O nosso trabalho é fazer crescer e aperfeiçoar. Mais um aprendizado, doutor Josélio, muito importante, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem está presente aqui vai disseminar essas informações super importantes e relevantes que o senhor nos repassou hoje, que servem principalmente para a gente erguer a cabeça e saber da nossa importância enquanto profissional médico veterinário. E eu queria fazer uma colocação aqui a respeito do... Nós temos a Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins e tem a pós-graduação, o mestrado em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos. E a gente tem aqui presente o doutor Marco Augusto Janocaro, doutora Eucileia Dias Santos, doutora Silvia Miarro, doutor Fabiano Córdova. Eles são professores da pós-graduação também, do mestrado de saúde pública, e a gente tem, professor, muitos projetos envolvidos aí nessa área. A leishmaniose é uma doença, uma zoonose endêmica aqui no estado, e tem muitos projetos de pesquisa voltados para essa doença e outras zoonoses importantes também. Então, a gente tem orgulho também de estar no estado que tem uma grande expressão na pecuária. Nós temos poucas agroindústrias, mas a gente tem 4 universidades de medicina veterinária e a gente está engajado como instituição voltada para a saúde pública também. Eu gostaria que a doutora Eucileia, o doutor Marco Janocaro, o doutor Fabiano, a doutora Silvia Miarro, que se quisessem usar a palavra para falar alguma coisa, um recadinho aí para os médicos veterinários ou os acadêmicos que estão participando, para complementar aí essa injeção de ânimo, né, que o doutor Josélio nos deu hoje. Alguém? O pessoal está meio tímido. Bom, tem uma pergunta. Dani, a pergunta é de quem? Ah, tá. A doutora Marcelena, você quer fazer a pergunta, Márcia? Abre seu microfone para você fazer a pergunta para o doutor Josélio a respeito dos cursos EAD. Pode ser? Bom, a doutora Márcia questionou qual é a sua opinião, doutor Josélio, a respeito da medicina veterinária à distância, da oferta de cursos de medicina veterinária na modalidade EAD. Quer que eu fale sinceramente? É muito difícil. Na universidade, na escola, na faculdade, tem uma disciplina extremamente importante que é ministrada, sabe aonde? Nos corredores, nos intervalos entre aulas, em que um colega conversa sobre assuntos ministrados pelo mestre. Às vezes, a complementação de uma aula é feita logo em seguida, não na classe, mas no próprio laboratório onde o professor fica. Veterinária é uma matéria prática. Tá? Como é que você vai ensinar clínica, cirurgia, anatomia, exterior dos animais, porque em fotografia é muito difícil, embora os meios de comunicação estejam cada vez mais aperfeiçoados, em 4ª dimensão, não sei o quê, mas nunca deixa de ter o calor presencial, o calor dos professores e muitas coisas de clínica de grandes animais. Eu tive um professor maravilhoso, Francisco Sales de Almeida, que inclusive é patrono de uma das cadeiras da Academia Baiana de Medicina Veterinária. Eu aprendi com ele viajando em fim de semana, tá? Que ele dava assistência a diversas fazendas, aras de criação de equinos de alta qualidade. Ia com ele. Aí é que a gente aprende esse contato com o professor, com a experiência, a vivência nos hospitais veterinários e nas clínicas. Mas eu não imagino isso à distância, vazio.
não vejo calor nisso e também não vejo sabedoria. Tá? O professor ensina muito, além da parte, vamos dizer, técnica, científica da veterinária, ele ensina coisas da ética, da profissão, da moral, da razão, coisas que talvez no ensino à distância as coisas não têm muito calor, muita percepção, em que é a vivência, o olho a olho, em que o professor passa. Tá? Eu realmente não vejo, não vejo. E outra, essa chama massificação do ensino. Tá? Há escolas de veterinária demais no país. Tá? O mundo fora vê isso espantado. Tá? Você tem ideia, a primeira escola de veterinária no mundo foi criada aonde? Na França, 1761. 1761, em Lyon, na França. 4 anos depois, foi criada a escola de Alfort. Você sabe quantas escolas de veterinária tem na França? 4. 4 escolas. Quem fez a primeira só tem 4. A Alemanha era dividida em 2 países, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Era a República Democrática da Alemanha. A cidade de Berlim, por ser a capital da Alemanha Oriental, tinha uma escola de veterinária na Berlim Oriental e em Berlim Ocidental também tinha uma. A capital de Berlim Ocidental era Bonn, à época. Quando houve a unificação das Alemanhas, das duas, sabe o que aconteceu? A unificação das escolas de veterinária. Quer dizer, Berlim, que tinha 2, passou a ter uma só, com a Alemanha unificada. A Alemanha hoje tem o quê? 4 ou 5 escolas de veterinária, não mais do que isso. Agora, são escolas de altíssimo nível, tá? De altíssima tecnologia. Então, isso, por outra parte, demonstra também, de uma coisa positiva, é que os jovens se despertaram pela veterinária. Tá? Que antes a pessoa ficava assim, pô, eu vou fazer medicina ou vou fazer veterinária. Tá certo? Hoje não. Hoje o jovem decide por fazer veterinária, tá? E não medicina humana. Tá? Uma decisão que ele toma antes de chegar ao vestibular ou ao Enem, como seja. Quer dizer, há uma tendência grande dos jovens para isso. Por isso que a criação de escolas. Mas um grande veterinário francês, Bernard Vallat, um dos mais ilustres veterinários, ele ocupou a mais alta posição que um veterinário poderia ter na hierarquia mundial da veterinária. Ele foi diretor-geral da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Muito meu amigo, até hoje meu amigo, ele já não é mais. Ele agora é diretor-geral honorário, emérito da OIE. E ele me perguntou, Josélio, não é muito Brasil ter 150 escolas de veterinário? Na época era 120. Não é muito? Bom, eu tinha minha resposta, mas eu estava diante de um estrangeiro, tá? De uma pessoa de fora. Aí eu perguntei para ele, doutor Vallat, quantos bovinos tem a França? Ele arregalou o olho para mim e disse, tem 20 milhões. O Brasil tem 200. Quantos equinos tem a França? Ele disse, tem 2 milhões. O Brasil tem 20. Quantos animais de estimação, principalmente cães e gatos, tem na França? Ele disse, tem 1,5 milhão. Disse, 1,5 milhão é um bairro de São Paulo. A cidade de São Paulo tem em torno de 3 milhões de cães e gatos. O Brasil tem 70 milhões de animais de estimação. Tá? O Brasil tem 20 milhões de ovinos, tem 12 milhões de caprinos, um parque piscícola imenso, tá? De produção de peixes, que ainda tem poucos veterinários trabalhando nessa área. Está aí, um apelo.
estudem piscicultura, estudem doenças de peixe. É uma área que está cada vez mais querendo veterinários. Aí eu disse para ele, tem áreas ainda que está carente. Animais silvestres, a fauna aquática está carente de veterinário. Aí eu comecei a dar exemplos para ele. O Brasil é um país pecuário. O Brasil é um país que tem não somente os animais de estimação, mas também tem animais de produção em quantidade. Tá? Então, é isso que eu tenho a dizer para o senhor. Mas falei isso porque ele era estrangeiro. Eu estava defendendo o país, o Brasil. Tá? E sou preocupado, como você também, Ellen, e a Márcia também, são preocupados com a proliferação desordenada de cursos de veterinário. E tem faculdades extremamente boas, excelentes, comparadas com as melhores do mundo, mas também tem faculdade de veterinária que não se pode ser chamado de faculdade ou de uma escola de nível superior. Isso é que a gente tem que preocupar. E fazer uma junção do Conselho, que é o órgão fiscalizador do exercício profissional, com a sociedade, que é o órgão que defende os interesses da classe e faz o relacionamento político, a academia, que é o órgão de excelência da veterinária, as associações de especialistas, tipo Anclivepa Nacional, Anclivepa dos diversos estados, juntar, fazer um estudo sério e propor uma classificação dos cursos de veterinária, e aqueles que não tiverem as condições de nível internacional, de nível alto, é preciso fechar. Infelizmente. Quando o René de Bois era presidente do Conselho Federal de Veterinária, eu era secretário-geral e era presidente, à época, da Sociedade Brasileira de Veterinária, nós, a duras custas, conseguimos fechar uma escola que existia, que era uma excrescência, em Patos, na Paraíba. Foi uma luta dura, tá? Uma luta dura, mas conseguiu fechar. Depois, a Universidade Federal da Paraíba abriu um curso de altíssimo nível, abriu concurso, trouxe professores de diversas partes do Brasil, todo com nível de mestrado e doutorado. O que não tinha doutorado foi mandado fazer antes de pertencer ao corpo docente da faculdade, e veio uma escola de alto nível e que está formando bons profissionais. Mas o curso original, que era da Fundação Mascarenhas, isso o Conselho com a sociedade fechou esse curso. E a gente tem que partir por medo. É difícil, é muito difícil, tá? Se conseguir, mas a gente não pode permitir que tenha esse desnível entre profissionais de diversas áreas. É ruim não somente para quem está se formando, mas, acima de tudo, para os seus pais, que pagam muitas vezes caro para formar um filho, receber um diploma que ele vai ter dificuldade no exercício de sua profissão. Excelentes colocações, doutor Josélio. Obrigado. O pessoal está elogiando bastante, muitos colegas elogiando a palestra maravilhosa. E agora eu vou pedir à doutora Eucileia, que é professora no programa de pós-graduação de Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos da Universidade Federal do Tocantins, para falar um pouquinho com a gente. Doutora Eucileia, por favor. Oi, boa noite. Está me ouvindo, Ellen? Sim. Estamos ouvindo. Boa noite a todos. A minha fala é rápida, para não se delongar. Eu quero agradecer o doutor Josélio, em nome do Programa de Pós-Graduação em Sanidade Animal e Saúde Pública, e como membro da SOVET também, agradecer não só pela palestra, mas pela sua grande contribuição no incentivo à medicina veterinária e à inserção da medicina veterinária na saúde pública. O senhor fez excelentes colocações, é uma pena a gente não ter aí muitos alunos de graduação lhe ouvindo, mas fique certo que nós vamos transmitir a sua mensagem, né, como docentes da universidade. Eu sou docente da Universidade Federal do Tocantins e sou membro da comissão coordenadora do nosso programa de pós-graduação, que, como a Ellen falou, é programa de pós-graduação em Sanidade Animal e Saúde Pública.
quando nós criamos esse programa. É um programa novo, foi criado em 2015, nós só temos o mestrado, mas nós criamos o programa com esse pensamento de que a medicina veterinária ela não está separada da saúde pública e que nós precisamos nos inserir com mais ênfase na saúde pública, né, para sermos reconhecidos realmente como profissionais de saúde pública. Então, eu quero agradecer, em nome do Programa de Pós-Graduação em Sanidade Animal e Saúde Pública, o professor Marco, ele está adoentado, ele está assistindo aí, mas realmente ele está em isolamento, né? E eu agradeço em nome dele, que é o coordenador do curso, e de todos os docentes da Universidade Federal do Tocantins, do curso de Medicina Veterinária. Muito obrigada, e foi uma ótima, excelente palestra, muito esclarecedora e incentivadora. Obrigada. Obrigada, doutora Eucileia. Doutor José, eu vou ler um último comentário aqui da Carolina Yuka Yasumitsu. Ela disse assim: assistiria essa palestra 1000 vezes, ampliando os horizontes para a realidade do médico veterinário hoje. Eu acho que esse comentário é a suma do sentimento da gente com a sua palestra, doutor Josélio. Gratidão, de verdade. E a gente reitera aqui a nossa honra em recebê-lo, mesmo que no ambiente virtual, mas recebê-lo aqui num evento realizado pela Sociedade dos Médicos Veterinários do Tocantins e tendo as instituições como apoiadoras e empresas patrocinando. Então, para não ficar tão longo, que já está todo mundo, né, meio cansadinho aí, vindo de um feriado, né, está todo mundo cansado de descansar, né? Então, amanhã todo mundo recomeça a semana. Então, a gente vai sortear, tá bom, doutor José? A gente usou um aplicativozinho de sorteio, um aplicativozinho de celular. Então, a gente vai sortear o primeiro nome. E se, porventura, o colega, infelizmente, não estiver na sala agora conosco, aí a gente sorteia novamente outra pessoa. Até achar pessoas que estejam presentes aqui para pegar os 2 brindes, que, repito, não vão ser os presentes que o doutor Josélio nos deu. Os presentes do Dr. Josélio vão ser sorteados amanhã, no Dia do Médico Veterinário, Dr. Josélio. Eu já convido o senhor a participar da nossa palestra com o Alexander Dornelles, que é seu amigo também, um profissional maravilhoso. Então, o senhor já esteja convidado para participar também. Amanhã a gente vai sortear os seus presentes, tá bom? Então, tá. Então, para a camiseta, quem foi o nominho aí sorteado? Cássio Ferreira. Cássio Ferreira. O Cássio está presente? Se pronuncie, Cássio, dá um oi aí, abre o microfone e dá um oi. Cássio não está. Vamos para o próximo nome. Oi. Adivinha quem, gente? Professor. Está presente, tá aí? Hã? Tá, ele está presente. Tá presente. Eu tô sem ele está assistindo com a Débora, então ele está presente. Cássio, então você ganhou a camiseta. Por acaso é uma camiseta menina, então você vai dar para sua esposa Débora, né? Tá, beleza. Bem linda essa camiseta, tá? Tá, beleza. E agora obrigado. A gente vai sortear, então, a garra de churrasco, fechar a noite com a garra de prata. Isso aí eu acho que vai... O nome vai sair bem aí. Marco Augusto Genocaro. Marco Augusto Genocaro. Nosso professor que está de máscara. Você vai se pronunciar, professor? Olha que sorte. Está aí presente. Sua esposa não está aí para dizer um oi, que sortudo. Não, eu acho que ele tem que... Então tá, ele está agradecendo aqui no chat. Então, o professor Marco Augusto Genocaro ganhou a garra de prata, tá bom? Eu vou fazer chegar até vocês esses presentes. Ele está falando aqui que amanhã pessoal, ele fala. Ele está falando aqui que amanhã, ele está agradecendo aqui no chat, dizendo que amanhã ele fala sobre o presente. Bom. E com certeza vai convidar a gente para o churrasco, né? Pois é, tem que convidar a gente para o churrasco. Só do presente aí, doutor José. Para inaugurar a garra dele. Isso mesmo. Só reiterar, pessoal, que para participar amanhã do sorteio, quem se inscreveu tem que se cadastrar na Soveto e mandar o cadastro para o e-mail da Soveto, tá bom? Vocês receberão as explicações por e-mail e no e-mail de inscrição e no e-mailzinho que eu enviei hoje também para todo mundo, tá bom? E tem que estar presente online assistindo as palestras,
tá bom? Eu vi aqui que Fernando Loyola também está presente. Obrigada, colega Fernando Loyola, pela presença. E só um minutinho, Dani, você tinha me falado alguma coisa que eu estava esquecendo? Tá. Então, fico muito feliz com a participação de vocês. Amanhã eu espero que mais colegas possam se reconectar. E, doutor Josélio, a gente vai enviar uma singela lembrança para o senhor, a gente vai fazer chegar em Brasília para o senhor sempre lembrar que nos prestigiou com essa palestra memorável e que a gente não vai mais esquecer, tá bom? E que a gente vai transmitir essas palavras de ânimo e de conhecimento e reconhecimento do médico veterinário como um importante profissional para a saúde única. Eu agradeço a todos e abro a palavra para, se vocês quiserem agradecer, a doutora Marcelena e doutor Josélio Moura, a gente encerra após vocês se despedirem aí. Muito obrigada. Também eu só queria agradecer a Carolina Iuca e também a Elcileia pelas suas palavras extremamente gentis e dizer que eu estou vendo aqui no rodapé que esse evento foi gravado, está dizendo ali, e que fica à disposição para quem quiser assistir depois, quem não teve oportunidade, às vezes o horário não é muito cômodo, mas fica à disposição para quem quiser ler, divulgar e outros tantos que não se inscreveram a discutir esse tema que é extremamente importante. Tá? Agradeço a Marcelena e a você também, Ellen, e dizer que esse ano de 2020, embora tenha essa pandemia, é um ano importante, porque está tendo eleições municipais. E os veterinários têm que participar do processo eleitoral, têm que se fazer representar nas câmaras de vereadores, como também como prefeito das cidades, como também como deputados estaduais, federais, senadores. Tá? Nós temos um senador, que é o senador Wellington Fagundes, eleito por Mato Grosso, pelo estado do Mato Grosso. Antes tinha o senador Jonas Pinheiro, que infelizmente nos deixou, eleito também por Mato Grosso. Tivemos já 10, 12 deputados federais, porque se a classe não se faz representar no parlamento brasileiro, parlamento dos estados, outras pessoas vão falar e votar por vocês. E é melhor que tenha um médico veterinário à frente e apoie. Apoie não é somente dizer, olha, você tem o meu apoio, não. É trabalhar e lutar para que cada dia mais a veterinária cresça no ambiente social, político e econômico do país. Tá? Essa é a mensagem de despedida. Um abraço grande em todos vocês. Principalmente na Elcileia, na Carolina. Carolina, você vai ser uma grande veterinária, viu? Já estou vendo isso. Tá? E um grande abraço para vocês. E, Ellen, obrigado pela oportunidade de estar conversando com os colegas do Tocantins. Márcia também. Gratidão, doutor José. Hélio, obrigado pelas palavras, né? E hoje, com certeza, a gente sai com o coração mais verde e amarelo, por a gente ter passado pelo 7 de setembro, e ainda também estamos aqui hoje renovando nossas diretrizes, né? Com uma história tão, uma enciclopédia que é o Dr. Josélio, né? Com essa recapitulação da importância do médico veterinário desde os tempos bíblicos e até hoje. E com certeza a gente vai sair daqui com o coração muito mais pronto, né? E pronto também para estar sempre buscando a valorização da nossa profissão, que é tão importante dentro do contexto nacional e internacional. Então, José, é sempre um prazer vê-lo, senhor, ou mesmo por telefone. Eu fico muito honrada, né, pelo seu currículo, pela sua experiência e também por tudo que o senhor já contribuiu junto ao país e vem contribuindo junto à medicina veterinária. O Conselho Regional de Medicina Veterinária agradece muito a Solberto, a Ellen e a toda a sua equipe
por estar sendo parceira nesse evento e fiquei muito feliz com tudo o que foi dito aqui e com certeza a gente pode escutar essa palestra 1000 vezes e a gente vai sair daqui renovado, né? E pronto para as batalhas que a gente tem no dia a dia. Grande beijo, boa noite a todos. Então, boa noite a todos, muito obrigada, eu aguardo vocês amanhã. Dr. Valdeci Castilho, muito obrigada novamente e tenham todos um bom descanso. Até mais. Tchau a vocês.